aluno, fala minha aluna, professor Daniel Assis, em mais uma aula do nosso módulo de matemática básica. E hoje nós iremos trabalhar um assunto muito importante mesmo para a sua preparação: razão e proporção. O que acontece? Razão entre dois números é o quociente do primeiro pelo segundo. Então nós temos aqui A dividido por B ou A dividido por B, escrito na forma de fração. Nesse caso, o que acontece é, quando ocorre a igualdade entre duas razões, isso é o que nós chamamos de proporção. E você vai observar que, pelo fato de ser uma proporção, ocorre uma relação, obviamente, de proporcionalidade. Proporcionalidade. Ou seja, dados os números reais A, B, C e D, diferentes de zero, disse que eles formam nessa ordem uma proporção quando a razão de A para B é igual à razão de C para D. Como assim, professor? Dessa forma aqui, ó. Então eu tenho que A dividido por B é igual a C dividido por D, em que A e D são o que nós chamamos de extremos, e B e C é o que nós chamamos de meio, ou meios, certo? E o que é que acontece e o porquê disso? Porque, na verdade, dessa razão de proporcionalidade, surge uma propriedade muito importante, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Justamente porque vai se obedecer essa condição de proporcionalidade. Então, nós observamos que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Quando você escreve na forma de fração, geralmente a gente fala que multiplica cruzado. Então, cruz, credo. Então, A vezes D é igual a B vezes C. E isso aqui, meu aluno, é muito importante, a ponto de guardar no seu coração. Então, nesse caso, nós observamos que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então você consegue observar essa razão de proporcionalidade. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso aqui é muito importante. Porque geralmente em quase todas as questões, no que tange a geometria, trigonometria, PA e PG, porcentagem, matemática básica, isso aqui vai acontecer, certo? Então, essa é uma propriedade que você não pode esquecer. Então, nós temos aqui que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, sem problema nenhum. Então, nós iremos falar agora de números diretamente proporcionais. Se eu tenho dois números, x e y, de modo que eles são diretamente proporcionais se e somente se a razão entre eles for sempre constante. Então, essa constante é o que nós chamamos de k. E eu quero que você observe o seguinte, a razão entre os números. Então, se eu quero indicar uma grandeza, x sobre y é igual a k, eu tenho que uma dessas grandezas será a constante multiplicado por outra grandeza.
Então, nós conseguimos observar o seguinte, que a divisão entre elas forma uma constante, mas eu posso encontrar uma delas pela multiplicação da constante vezes a outra grandeza, certo? Um exemplo que nós iremos falar aqui. Então, nós temos aqui 5 dividido por 10, como nós conseguimos observar aqui, e você percebe que o próximo é 10 sobre 20. Então, você percebe que de 5 para 10, eu multiplico por 2, ao mesmo tempo que de 10 para 20, eu multiplico por 2. Então, de 5 para 20, eu multiplico por 4, ao mesmo tempo que de 10 para 40, eu multiplico por 4 também. Então, você observa uma propriedade importante. Em grandezas diretamente proporcionais, quando eu tenho uma grandeza crescendo, a outra também cresce, e quando eu tenho uma grandeza diminuindo, a outra também diminui, certo? Então, nós temos aqui 5 sobre 10 é igual a 10 sobre 20, que é igual a 20 sobre 40, que é igual a meio. Então, nesse caso, a minha constante é meio, e isso aqui vai ser igual a K, certo? Que é a minha constante. No caso de números inversamente proporcionais, nós temos que, dados dois números, x e y, eles são inversamente proporcionais se e somente se o produto deles for constante. Então, eu tenho x vezes y é igual a k. Nesse caso, nós temos o seguinte, que, diferentemente das grandezas diretamente proporcionais, que era uma razão, nas grandezas inversamente proporcionais, eu tenho que o produto vai ser igual a uma constante. Mas uma dessas variáveis, ela pode ser escrita como k dividido por y. E você vai observar nos exemplos que geralmente a propriedade que nós usamos é nesse formato, porque nós iremos atribuir k a um valor da constante e nós iremos, no caso de ser inversamente proporcional, dividir pelo valor, e no caso de diretamente proporcional, nós iremos multiplicar pelo valor, certo? Multiplicar pelo valor. Então, observe o seguinte, eu tenho 6 e 12, 6 vezes 12, que vai dar 24. Só que você observa que de 2 para 6, eu multiplico por 3. Então, de 12 para 4, eu divido por 3, certo? Então, 6 vezes 4. Ao mesmo tempo que de 2 para 8, eu estou multiplicando por 4, e de 12 para 3, de 12 para 3, eu estou dividindo por 4. Ou seja, diferentemente das grandezas diretamente proporcionais, quando eu tenho duas crescendo ou duas diminuindo, nas grandezas inversamente proporcionais, enquanto uma vai estar crescendo, a outra automaticamente também estará diminuindo. Ou melhor, estará diminuindo. Então, diretamente proporcional, ou as duas crescem ou as duas diminuem, e nas inversamente proporcionais, enquanto uma cresce, a outra automaticamente ela diminui. Então, nós temos aqui, de modo que 6 vezes 4, assim como 8 vezes 3, dará para mim 24 do mesmo jeito. Cálculo proporcional entre grandezas de dimensões diferentes. Então, observe que nós estamos falando de grandezas de dimensões diferentes. Então, nós iremos falar de grandezas lineares, superficiais e volumétricas. Nesse caso, o que eu preciso levar em consideração é a unidade de medida.
A unidade de medida de grandezas lineares geralmente a utilizada é o metro. As superficiais, que é o m. As superficiais quando a gente fala de superfície, de área, é o metro quadrado, que é o metro vezes metro. E as volumétricas serão metro cúbico, que vai ser metro vezes metro vezes metro, ou metro ao quadrado vezes metro. Então, nós podemos escrever dessas duas maneiras, dessas duas formas. E como é que eu faço essa igualdade? Se eu tenho, por exemplo, a grandeza linear, h, que é uma altura, por exemplo, h sobre h' é igual a s sobre s', eu preciso fazer uma correção antes de atribuir uma igualdade. E qual igualdade, e qual correção, na verdade, seria essa para efetuar a igualdade? Eu estou igualando uma grandeza que possui unidade de medida metro com outra que possui metro quadrado. Eu só tenho como igualar metro com metro ou metro quadrado com metro quadrado. Nesse caso, é mais fácil eu transformar metro em metro quadrado, elevando a parte da igualdade ao quadrado. Desse jeito aqui, ó. Então, essa parte da igualdade eu elevo ao quadrado para poder fazer a correção, certo? Então, no caso de grandezas lineares e grandezas volumétricas, é basicamente o mesmo raciocínio. Então, eu tenho H sobre h' sobre V dividido por V'. Então, eu estou igualando uma unidade, uma grandeza que possui unidade de medida metro, com outra que possui metro cúbico. Como é que eu faço essa correção? Elevando esse lado ao cubo. Então, nesse caso, eu consigo efetuar a igualdade e eu passo a igualar metro cúbico com metro cúbico, certo? E no caso de grandezas superficiais com grandezas volumétricas, nós conseguimos observar o seguinte: se eu tenho S sobre S', isso aqui vai ser igual a V sobre V'. Então, você observa o seguinte: eu tenho uma grandeza que possui metro quadrado e a outra grandeza que possui metro cúbico. Como é que eu igualo? Bom, eu consigo pensar no múltiplo comum. O múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. Então, nesse caso, eu consigo efetuar a igualdade elevando esse lado ao cubo, porque o que era metro ao quadrado passa a ser metro à sexta, e o que era metro cúbico eu elevo ao quadrado, porque após fazer a multiplicação, o que era metro cúbico passa a ser metro à sexta. Então, eu consigo efetuar a igualdade nesse sentido. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo. 3 escolas, A, B e C, receberão verba da prefeitura para serem reformadas. O montante que cada escola receberá é diretamente proporcional à quantidade de alunos. Então, nós temos quantidade de alunos e a verba. Então, nós temos aqui, na escola A, há 250 alunos. Na escola B, 400 alunos. E na escola B, na escola C, 350 alunos. A verba que a prefeitura disponibilizou para as reformas é de 84 mil. Ou seja, o que é que eu sei? Eu sei que o valor de A, que A vai receber, mais o valor de B, mais o valor de C, isso aqui vai ser igual a 84 mil. É a primeira informação. A segunda informação é a mais fácil de todas. Tão fácil que você vem aqui e dá risada. Como assim, professor? Dá risada? Você vem aqui, ó, K, K, K. Você dá risada. Então, nesse caso, você percebe
que é diretamente proporcional à quantidade de alunos. Então, nós vimos que em grandeza diretamente proporcional, a razão vai ser igual a uma constante. Mas eu posso descobrir uma dessas variáveis quando eu multiplico a constante pela outra grandeza. Então, eu tenho isso aqui, não era isso. Quando eu multiplico pela outra grandeza. Nesse caso, eu tenho 250, 400 e 350. Isso aqui vai ser igual a 250K, é igual a 400K. Isso aqui vai ser igual a 350K. Então, eu sei que 250K mais 400K, que é o valor de B, mais 350K, que é o valor de C, vai ser igual a 84 mil. Então, eu sei que 250 mais 350 vai dar 600, 600 mais 400 vai dar 1000K. Isso aqui vai ser igual a 84 mil. Eu posso simplificar esses três zeros com esses três zeros. E eu acho o valor da constante. Então, K é igual a 84. Eu tenho o valor da constante e eu tenho a quantidade de alunos que a questão me forneceu. Logo, eu consigo achar um montante. Que nesse caso ele está me pedindo aqui um montante que a escola C receberá. Então, a escola C receberá C, que vai ser igual a 350K. Isso aqui vai ser igual a 350 vezes 84, que é o valor de K, 84. Então, aqui eu tenho que 84 vezes 35. Então, eu tenho aqui 4 vezes 5 vai dar 20. 5 vezes 4, 5 vezes 8 vai dar 40. 40 mais 2, 42. 3 vezes 4 vai dar 12, sobe 1. Então, 3 vezes 8 vai dar 24. 24 mais 1 vai dar 25. Então, eu tenho aqui 0, 4, 9 e 2. Como eu multipliquei 35 por 84, eu só adiciono o zero no final. Então, 2940 e o zero que eu adiciono. Então, 29.400. Então, você percebe a importância desse assunto. Geralmente, são questões que caem muito na parte de concurso e você tem que ficar ligado nesse insight. E essa relação de diretamente proporcional e inversamente proporcional servirá para a regra de 3 composta, por exemplo, e outros assuntos. Exatos policiais, matemática de forma sequencial e eficiente. Um grande abraço.